Essas próximas 4 aulas, elas vão se centrar no existencialismo a partir de alguns capítulos do livro do Durkheim, né, que é sobre o existencialismo, o livro introdutório. E a gente tem esse primeiro capítulo, ele fala de vários autores, tá? De maneira bem panorâmica, né? Quer dizer, fala um pouquinho sobre cada autor, mas para caracterizar melhor o existencialismo, a ideia, né, disso que seria chamado de uma corrente, embora como o próprio autor menciona, né, isso não seja algo assim que os autores assumiram, né, tipo, como uma postura e tinha um movimento assumido, né, o existencialista é mais assim um nome que foi dado a filosofias que têm aspectos comuns. E aí a gente pode discutir, será que fala autor existencialista, será que não é, etc. Enfim, mas eu acho que para caracterizar melhor essa atitude filosófica, é mais interessante a gente se deter naquele que é considerado, em geral, embora o próprio Jack Reynolds, né, ele coloque isso como uma possibilidade, né, coloca como uma questão, o Kierkegaard, né, como aquele que seria o pai, digamos assim, do existencialismo, né? O primeiro grande nome dessa corrente de pensamento. Então, a minha ideia é que eu vou me deter no Kierkegaard. Se der tempo, eu falo um pouco sobre o Nietzsche, mas, como vocês devem ter percebido, há bastante diferenças entre eles e o pertencimento do Nietzsche ao existencialismo não é algo tão claro, né? E apresentar 2 filósofos, né, em uma aula só não é uma tarefa simples. Então, talvez seja mais interessante a gente se deter um pouco mais no Kierkegaard, que inclusive eu acho que facilita mais, ajuda mais a entender depois o Heidegger nas próximas aulas. Tá? Eu acho que sem querer voltou para um slide anterior aí. Desculpa. Então é esse aqui? Eu procurei fazer um gancho, né, na aula anterior, deve se lembrar disso. Eu até falei que é uma coisa meio forçada da minha parte, né? Do Kant com o existencialismo, embora haja autores que argumentam nessa direção. E o meu gancho passava pelo seguinte ponto, né? Embora o Kant estabeleça, né, uma lei moral formulada com imperativo categórico, é sobre o Kant no geral. Vai atrapalhar o seu filho da aula se eu falar do Kant agora? Não, pode fazer uma pergunta sobre Kant. Porque, assim, antes, pelo que eu estava entendendo, quando começou a falar do Kant, ele estava querendo, assim, tipo, desmistificar. Ele não falava, o empirismo é certo ou o racionalismo é certo. Ele conseguiu dar um jeito de falar, os dois têm os seus pontos. Então, não é questão de estar certo, que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente tem, a gente usa. Aí eu pensei, ele é humilde. Ele pegou as coisas, tanto que você disse que depois dele, ninguém disse Deus existe. Palavra. Eu acredito. Você no vídeo? Essa filosofia de você não... Você acreditar, mas você não afirmar. Só que depois, eu sempre perdeu um personagem que começou a impor as coisas no pensamento dele. Ele falava, isso é certo, isso é certo, isso é certo. Porque, na dúvida de quando ele passou de um cara que estava falando, os 2 pontos são as coisas certas, para alguém falar, você tem que seguir esse caminho. Então, na verdade, isso diz respeito à passagem da nossa penúltima para a nossa última aula, né, que era a filosofia teórica do Kant para a filosofia moral. Veja, num primeiro momento, né, o Kant está adotando essa postura que, em alguma medida, a gente poderia dizer que tem um certo grau de ceticismo em relação às últimas questões. Ele está dizendo não dá para afirmar que sim, nem afirmar que não. Por exemplo, a existência de Deus. Né? O conhecimento resulta de uma combinação de sentidos com categorias, né, conceitos do entendimento. Então, é uma junção de entendimento e sentido, uma junção de razão e sentidos. Portanto, nem os racionalistas, nem os empiristas estavam 100% corretos. Né? Então, e tem esse espírito que você menciona, você foi feliz na formulação, né? Quer dizer, o Kant parece um filósofo mais modesto nesse ponto do que os filósofos anteriores. E, em alguma medida, a gente pode discutir isso nas próximas aulas, mais modesto talvez do que os filósofos posteriores. Né? Essa é talvez uma virtude interessante de Kant. Né?
Kant vai pensar a questão moral, né, o que ele tenta fazer? Eu escrevi na última aula. Ele tenta, a partir de uma observação de como funciona a moralidade entre os seres humanos, ou seja, de como as pessoas julgam o que é certo, o que é errado, quais os conceitos são mobilizados, etc. Ele tenta encontrar aquilo que seria o princípio geral desses conceitos, desses julgamentos, etc., né? Que vão se confundindo à medida que eles se misturam com elementos empíricos. É um pouco uma posição nesse ponto assim, que faz lembrar o que o Sócrates perguntava para os interlocutores e o que Platão diria. Ou seja, não me deem exemplos, eu quero conceito. Né? Então, em geral, cada sociedade ela estabelece isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, já com um conteúdo muito determinado do que é certo e errado. O que a gente está tentando ver qual é o princípio, digamos assim, né, universal, puramente formal, sem conteúdo, que está por trás dessas diferentes concepções de certo e errado. Isso permitiria a ele estabelecer a tal lei moral, formulada como imperativo categórico, que diz o seguinte... Pega um giz para mim, por favor. Né? Cuja formulação é: haja somente de acordo com uma máxima que você pudesse querer que fosse ao mesmo tempo uma lei universal. Né? Com isso, ele estabelece ali um princípio racional que, segundo ele, digamos assim, está na nossa cabeça, está na nossa natureza racional. Nós temos esse princípio. Nós pensamos no outro. É próprio do ser humano levar o outro em conta. Então, isso seria um princípio que faz parte da nossa Constituição. Agora, esse princípio ele é muito aberto. Ele não está determinando especificamente o que é certo e o que é errado. Há momentos em que o Kant se torna meio caricatural. Eu dei o exemplo daquele texto, que ele fala, tem que falar a verdade para o bandido. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem esse princípio, nós temos instintos, desejos, inclinações, etc. Né? Então a gente tem o lado. Esse é o lado racional. Nós temos o lado sensível. E as nossas ações, né, elas são uma combinação desses dois, digamos assim, vetores que influenciam na nossa decisão e no nosso agir. Por isso que há um conflito permanente. Nós somos seres em permanente conflito entre esses dois lados. A gente pensa, eu quero fazer isso, mas eu não devo. Mas eu quero, mas eu não devo. Né? O tempo todo a gente está em torno disso. E para o Kant, veja, quando ele fala do princípio, é como se ele estivesse descrevendo digamos assim, a estrutura da nossa subjetividade. Está dizendo, olha, dada a nossa Constituição, nós temos lá essa noção. Como se ele dissesse, a consciência moral não é algo que foi colocado em nós pela sociedade. Ela é natural do ser humano. O conteúdo vai ser diferente conforme a época, conforme o local e assim por diante. Mas há uma predisposição estrutural, subjetiva, a agir de uma certa maneira. Por outro lado, há uma predisposição igualmente constitutiva e subjetiva, nossa, de agir segundo desejos, impulsos, inclinações e assim por diante. A nossa ação ela é um resultado dessa combinação, sempre. Segundo ele, nenhum ser humano age de maneira 100% racional ou 100% sensível. Sempre estão os dois fatores presentes. Tá? Às vezes, uma decisão pode ser diferente do ponto de vista racional. Né? Eu dei o exemplo de escolher a camisa de manhã quando você vai sair para o trabalho. Então você escolhe a camisa azul ou a camisa vermelha. Faz, né? Não é uma questão relevante do ponto de vista moral. Então, tudo bem, você escolhe a que você preferiu ali no momento. Né? Mas em muitos casos, a gente fica em dúvida. Né? De exemplo, que profissão eu escolho, caso ou não caso, enfim, se você cogita fazer algo
moralmente errado, né? Sei lá, roubar, pegar um dinheiro que você achou e não devolver, coisa desse tipo, né? Há uma dúvida que opõe, contraporia esses dois lados. É a maneira como Kant descreve a subjetividade humana. Mas ele não está dizendo que... Ele só está dizendo o seguinte: do ponto de vista desse princípio, nós deveríamos agir de tal maneira. E isso funciona como um critério. Agora, como nós vamos agir de fato, vai depender de cada um. Por isso que eu estou remetendo para o conflito. Mas você tem razão. O Kant, embora ele tenha, a princípio, né, essa observação que você fez, ela é feita por muitos leitores do Kant, né? Inclusive em relação à questão da existência de Deus. Eu acho que eu comentei, né, que tinha o criado dele, né, que trabalhou a vida inteira com ele e tal, que dizem, né, tem uma anedota, que ele ficou muito triste quando o Kant falou que não dava para provar a existência de Deus. Então ele foi lá e escreveu um outro livro em que ele diz: mas nós devemos acreditar em Deus, né? Então parece haver uma oscilação. A sua observação é muito pertinente. Mas eu estou propondo aqui a seguinte leitura: ele está mostrando a nossa Constituição, enfim, se isso é válido ou não é outra questão, né? Mas ele deixa aberto um espaço aqui de decisão e ação que depende de cada um. Professor, então, para o Kant, quando você escolhe fazer o bem, é um bem geral, não é? É um bem de caráter universal. Esse princípio aqui ele é universal. Então, quando tem o bandido ele escolheu estar do lado errado da moral. Dá para dizer assim. Então, quando você toma uma decisão que favorece esse lado errado da moral, você também não está do lado errado da moral? Esse é um bom argumento contra o Kant. Em relação àquele exemplo. A gente poderia pensar assim: falar, olha, o Kant está aplicando mal o próprio princípio dele. Tem razão. A gente poderia dizer isso. É que ele quer caracterizar esse princípio quase como se fosse uma lei mecânica. A rigor, do ponto de vista dessa aplicação, é como, vamos dizer, como se fosse uma inteligência artificial, um robô, um computador. Você programa ele para agir daquela maneira. Então, ele vai dizer a verdade sempre. Só que você tem o outro lado. E o outro lado vai te levar a não agir daquela maneira. Porque você gosta do seu amigo, você sabe que o bandido é um cara do mal, então você não vai falar a verdade para o bandido. Você não vai falar. Nossa, que susto. Mas o que o Kant está dizendo é assim: em princípio, do ponto de vista do critério universal, você diria a verdade. Mas a gente poderia questionar a própria aplicação do princípio. Você tem razão. Inclusive, justamente por não só haver os dois lados, como por ser questionável o modo de trazer o princípio para esse domínio da ação, isso é um argumento a mais para falar sobre a dificuldade de decidir, né? Então a gente tem que tomar uma decisão importante, quer dizer, nós nos vemos entre esses dois princípios, né? Entre esses dois princípios, como se fossem vetores, né? Digamos assim, o racional e o sensível, nós nos vemos em dúvida, né? E essa dúvida, ela constitui, aqui eu já estou indo além do Kant, né? Mas se a gente pega as observações do Kant em alguns textos como antropologia, então ele fala sobre isso, não nesses termos, mas ele tem uma visão bastante realista do ser humano, não é? A gente fica com essa imagem, né, do Kant como, né, o cara da lei moral e tal, mas é mais sutil. Mas essa necessidade de decidir a partir de um conflito interior, dadas várias possibilidades, constitui, aí, né, o passo que eu estou dando, aquilo que os existencialistas vão chamar de angústia. E desse processo aqui, talvez possa resultar uma decisão que os existencialistas chamariam de mais autêntica. Tá? Para o Kant, em alguma medida, essa autenticidade corresponde a agir segundo a lei moral. Por quê? Porque a inautenticidade está onde? Está em seguir o que todos os outros dizem que a gente deve fazer. Então, se você está num determinado contexto, você acha que você tem que agir de acordo com a regra. Mas, internamente,
dada a sua Constituição, você pode sentir que você tem que ir para o outro lado. Né? A Luana fez um projeto, né, sobre a Hannah Arendt, julgando, avaliando, né, o caso do julgamento do Eichmann, o livro se chama Eichmann em Jerusalém, em que justamente, né, ela está pensando, bom, o argumento dele eu estava seguindo a regra, estava todo mundo fazendo aquilo, então eu estava fazendo a mesma coisa que todo mundo. O Eichmann foi um dos caras que responsáveis pela deportação de um imenso número de judeus para os campos de concentração. Né? Quer dizer, era um cara responsável por tomar essa decisão, né, e torná-la efetiva. Então o cara teve um papel ativo, né, relevante no processo. E aí capturaram ele na Argentina, levaram para Jerusalém para julgá-lo. Né? O Estado de Israel, os judeus levaram ele para lá. Bom, ele fala, mas veja, eu estava seguindo a regra, eu estava seguindo o que todo mundo fazia. Desse ponto de vista aqui, essa atitude, que a Hannah Arendt vai caracterizar como banalidade do mal, seria a inautenticidade, o contrário da autenticidade. Significa simplesmente falar, todo mundo faz, eu vou também. Né? A autenticidade supõe um recuo e uma reflexão sobre uma reflexão de caráter, em alguma medida, pessoal, né, sobre o que seria realmente correto. Né? E aí você vai passar por um outro registro em que você deve levar em conta, bom, aí segundo Kant, isso aqui, mas veja, há um recuo, há um momento reflexivo que, segundo os existencialistas, né, segundo o próprio Kant, e segundo a gente vai ver, nem todo mundo tem esse momento reflexivo. Em geral, as pessoas vão no embalo, vão seguindo, vão fazendo o que todos fazem. Né? Mas esse momento de parar para pensar e falar, mas será que eu tenho que agir como todo mundo está agindo? Será que eles não estão errados? Né? E isso em diversas situações. O nazismo é um bom exemplo, mas vamos poder pensar em muitos outros exemplos. Né? Pessoas que se envolvem, às vezes, em situações de bullying, por exemplo. Né? Todo mundo sacaneia aquele cara, o cara vai e sacaneia também. Né? Por quê? Porque está indo ali na onda. Né? Não parou para pensar antes de fazer aquilo. Então, esse ir na onda, né? Esse fazer o que os outros fazem, está ligado ao contrário da autenticidade. Porque significa que, entre as várias possibilidades de agir, você está seguindo uma que não foi exatamente você que escolheu. Né? Você está só indo no embalo. Né? Então, essa coisa de ir no embalo caracteriza a inautenticidade, que é um conceito fundamental e para o Kant, ir no embalo seria se deixar levar, por exemplo, só pelos sentidos e porque para ele, vamos dizer, esse seguir o que os outros fazem, porque, enfim, eu vou ser aprovado no grupo e tal, são motivos que estão ligados a isso, né? Quero ser aprovado pelos colegas, então se todo mundo está sacaneando aquele cara, eu vou sacanear também. Ou se todo mundo está jogando, pensando no nazismo de novo, né? Está jogando pedra na loja do judeu, eu pego uma pedra e jogo também. Né? Isso aconteceu muito. O conceito de banalidade do mal é exatamente para falar disso. Como vira algo normal. Né? Tá ligado a esse lado para o Kant. Né? Se eu colocasse em ação o princípio racional, eu não faria aquilo. Percebe? Então há uma tensão aí entre o que seria inautêntico e o que seria autêntico. Isso é fundamental para entender o existencialismo. O que eu sugeri é que, de alguma forma, né, isso já aparece um pouco no Kant a partir do momento em que, embora ele coloque a lei moral como um princípio supremo, ele diga nenhum ser humano individual é, de fato, 100% moral, racional. Né? A gente tem as duas coisas. Então a gente vive em conflito, a gente tem que tomar decisão em conflito, diante de várias possibilidades. Né? E aí qual seria a decisão, né, mais autêntica? É um problema, uma questão que está colocada, essa é a questão que está posta. E aí acho que a gente pode passar para o próximo slide sobre o Kierkegaard. A princípio parece bastante confuso, mas eu vou explicar. Né? Sem a explicação não dá para entender, naturalmente. Mas veja. Calma.
angústia. É desesperador, né? É angustiante. Essa é a ideia. Veja, o Kant, como os filósofos modernos, ele está o tempo todo... Tem um apagador aí? O Kant está partindo o tempo todo, e os filósofos modernos, a gente viu Descartes, né? E mesmo os empiristas, eles estão partindo daquele princípio que a gente viu, né? De uma contraposição entre sujeito e objeto. Né? Então, o Kant, por exemplo, está falando, olha, analisando a subjetividade humana, é possível identificar conceitos do entendimento, ideias da razão, aquelas ideias de completude que levam à ideia de Deus, por exemplo, tal, como ideias, né, que seriam próprias da razão, que estão desse lado aqui subjetivo. Né? E aí ele vai pensar o mundo, em alguma medida, a partir do lado subjetivo, como faz o Descartes, isso ficou claro, né? O cogito, a partir do cogito Deus, a partir de Deus o mundo material. Vejam, o que os filósofos existencialistas, a começar pelo Kierkegaard, vão dizer? Eles vão inverter aquela frase do Descartes. Porque o Descartes, naquele movimento, como a gente acompanhou, ele chega à conclusão de que penso, logo existo. Ora, o que os filósofos aqui existencialistas vão fazer é inverter isso. Vão falar, não, eu só posso pensar porque eu existo. O existir é anterior ao pensar. Né? O Descartes só pode estar ali pensando na vela que derrete ou não, porque está dada a existência dele e da vela. Antes de toda essa reflexão que ele desenvolveu. Não, e não precisa ir a Deus para provar a existência do mundo material. Esse é o verdadeiro ponto de partida. O argumento dos existencialistas é: Descartes cria um falso ponto de partida. O ponto de partida não pode ser o eu, não pode ser o pensamento. Ele criou um desvio, ele criou ele inventou um pseudo-problema para chegar a essa conclusão, na qual ele queria chegar. Ou seja, foi tudo artificial. Essa é a verdadeira base. É daqui que vem o pensar. Então, essa inversão, que vai aparecer no Heidegger, vai aparecer no Sartre, enfim, né, com diferentes formulações. Né? No Sartre, a existência precede a essência, no Heidegger, algo muito parecido. Né? Porque, para os filósofos dessa tradição, a essência está aqui, a existência está aqui. Não, a existência precede o que quer que se queira entender por essência. Está dado que nós estamos aqui agora, por exemplo. É o nosso ponto de partida. Não dá para duvidar disso. Né? Se a gente duvidar disso, a gente vai cair nessa maluquice de querer... Não, está dado. Nós estamos aqui agora. Ponto. Nós existimos e estamos aqui. Esse é o ponto de partida. Né? É a existência não só do eu, como dos outros, das coisas e assim por diante. Ou seja, do eu e do mundo. Então, a existência, que é uma existência finita, né? Esse é um traço que se liga claramente à existência. Por quê? Porque seja no conhecimento lá de trás, dos antigos, seja no conhecimento que nós temos através da ciência mais avançada do presente, tudo que existe como nós, ou seja, no espaço e no tempo, é finito. A gente sabe disso. O planeta Terra vai acabar, o nosso Sol vai acabar um dia. Né? Então, tudo tem a marca da finitude no âmbito da existência. Então, veja, né? A existência é caracterizada pela finitude. A questão que a metafísica se coloca, né? A filosofia se coloca, desde os pré-socráticos, a gente viu lá o Parmênides e o Heráclito falando sobre isso. Bom, mas por que, afinal de contas, existimos? Porque existem coisas, não só nós, né? Por que existe o mundo? Por que existe o universo? Por que existem? Por que a existência? O que explica a própria existência? Que é o ponto de partida. Né? Não há como responder essa pergunta. A gente já nos mostrou isso, outro ponto de contato. Ora, como a gente vai ver, para o Kierkegaard,
e, em alguma medida, para os outros existencialistas, de diferentes maneiras. A gente vai ver que no Heidegger isso funciona diferente. Essa finitude remete à ideia de uma infinitude, de algum princípio, de alguma razão, de algo que explica o fato de existirmos finitamente. Né? Agora, como Kant bem mostrou, e o Kierkegaard, nesse ponto, embora ele seja um filósofo, né, como foi mostrado no livro que vocês leram, seja um filósofo cristão, que parte, né, dos princípios do cristianismo, etc., etc., embora seja um cristão muito não ortodoxo, né, que questiona a doutrina, questiona a igreja, etc., toda, né, a grande parte, como a gente já viu várias vezes, né, seja no pensamento mítico, seja no pensamento racional, das sociedades humanas, acabam indo para essa questão, né, de algo não finito que está na base do finito. E que permite, acho que surgiu essa questão no último aula, que permite, por exemplo, né, que o nosso pensamento, aquilo que a gente produz em termos abstratos, se mantenha num certo grau de atemporalidade. 2 mais 2 igual a 4. A noção de árvore. O que a gente viu no Platão, por exemplo. Né? A questão é, esse fundamento, que é razoável supor, não dá para conhecer. Né? Ele é incognoscível. Então, veja, o Kierkegaard concorda com Kant nesse ponto. Não dá para conhecer o infinito. E com isso, ele está se contrapondo ao grande filósofo do século XIX, que foi contra o Kant, que a gente teria visto, né, se tivesse dado tempo, eu refiz o programa porque não daria tempo, né, que é o Hegel. Né? O Hegel tenta, de alguma maneira, conhecer a infinitude, com a ideia de espírito absoluto. Né? E explicar tudo a partir daí. Não vamos entrar em detalhes, mas é como se ele, após o que o Kant disse, voltasse à tradição metafísica anterior a Kant e dissesse, não, nós não podemos ficar sem essa resposta. No âmbito do conhecimento, no âmbito da ciência, no âmbito da filosofia enquanto um saber racional. Então, ele vai buscar. O Kierkegaard se contrapõe. A gente estava falando sobre isso antes da aula. Todos no século XIX, que vem depois do Hegel, dialogam com o Hegel. Hegel virou a grande figura fundadora do século XIX. Então, Marx, por exemplo, é um desdobramento do Hegel, né? Se contrapondo a ele. O Kierkegaard é outro desdobramento se contrapondo a ele. Mas todos dialogam com ele. Né? Mas, nesse contrapor-se a Hegel, às vezes volta esse insight kantiano, que o colega chamou de modesto, no sentido de que não podemos conhecer o infinito, não podemos conhecer o absoluto. Inclusive vai ter um movimento específico, que é o neocantismo, né, que fala de retorno a Kant, né, e tal, uma escola mais para o final do século XIX. Mas, nesse ponto, há o Kierkegaard, o conhecimento científico não tem nada a dizer sobre o infinito. Portanto, ele é incognoscível. E isso cria, para nós, o quê? Um paradoxo. Como explicar que existimos? E como explicar, né, que, a partir de um suposto infinito, gerou-se o finito? No quadro específico da religião cristã, essa pergunta ela se converte na seguinte pergunta: como é possível que Deus tenha virado homem? Né? Como Deus tenha aparecido na figura de Cristo? Seria uma figura religiosa que fala desse paradoxo. Se coloca como, né, um mistério. Quem fala? Os existencialistas, eles acreditavam que existia um infinito, mas que a gente só não conseguia chegar lá? Ou eles não acreditavam? Não. Porque, Fala. porque no livro, o autor fala que a grande maioria deles eram
ateus, né? Uhum. E aí, como eles acreditam em alguma coisa infinita? Seria tipo uma coisa material infinita? Você tem toda a razão. A maioria não. Eu estou falando do Kierkegaard especificamente. E tem outros que são religiosos, né, que o autor menciona. Mas eu estou pensando agora no Kierkegaard especificamente. Os outros, isso é uma discussão interessantíssima, eles não acreditam no infinito. Mas seria interessante, o próprio autor sugere isso num determinado momento, né? Se não tem, mesmo para adotar as bases que eles adotam, um certo ato de fé. Mas, enfim, a discussão seria, será que tudo o que eles dizem se sustenta sem alguma remissão ao infinito? Isso é uma outra questão, a gente vai discutir isso no Heidegger, porque o Heidegger é um dos que, embora ele nunca tenha sido de fato ateu, né, filosoficamente ele tinha o que ele chama de, né, o que ele chamava de um ateísmo metodológico, pelo menos. Né? Então, teoricamente, na filosofia não adotaria isso como um princípio. Né? Então a gente vai discutir isso ainda, mas é uma boa pergunta. Boa parte dos existencialistas vão partir daqui. Né? E mesmo o Kierkegaard, eu estou falando da incognoscibilidade, justamente por isso, vai partir daqui. Só que ele parte do seguinte princípio. Há um paradoxo na própria circunstância de existir finitamente. Mesmo acreditando ou não na infinitude. Essa pergunta, por que existimos, ela é uma pergunta que nos leva a uma espécie de paradoxo, ou seja, uma pergunta para a qual a gente não tem resposta, né? Em última instância. Uma coisa que nos deixa perplexos. Ou seja, a gente não faz a mínima ideia de por que a gente existe. Né? Isso é o que ele chama de paradoxo. Né? Então, é uma infinitude que eu coloquei ali com interrogação, embora para ele, né, haja, incognoscível e que gera um paradoxo. E aí ele é um autor, né, cristão, como eu disse, o Kierkegaard, só para, né, contextualizar melhor também, o Hegel é o autor que está na transição do século XVIII para o XIX, né, o Kant morreu em 1804, a produção dele ainda está no século XVIII. O Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, que escreveu em dinamarquês, que viveu de 1813 a 1855. Viveu pouco, né? Morreu com 42 anos. E é curioso que ele sempre falou sobre a morte e sempre falou sobre... ele tinha uma espécie de convicção de que ele morreria cedo. Ele tinha essa... Ele era um de 7 irmãos. 5 morreram ainda pequenos. Né? Sobraram ele e o mais velho. Então a morte, ela estava muito... Né, ela cercava a biografia dele. E ele tinha essa coisa. Para falar que morreria cedo e de fato morreu. Mas produziu muito. Escreveu muito. E deixou muitas obras. Bom... então, há um paradoxo e a nossa existência finita. E uma das grandes características, aí já passando, né, especificamente ao ser humano, que é o tema principal de todos os existencialistas, quer dizer, eles querem entender o que é a existência, né, o que é a finitude, do ponto de vista humano, da nossa vida, da nossa existência. Isso é uma característica também, né, do existencialismo. Trata-se de entender o que é para nós a existência, como nós vivenciamos a existência, como nós vivenciamos o paradoxo, como nós vivenciamos tudo isso. Né? Segundo Kierkegaard, esse paradoxo, ele se manifesta em nós. Ele se manifesta em nós sem que nós tenhamos consciência disso. A gente não tem consciência de que a questão que está no fundo é essa. Mas, segundo ele, é essa. Que está no fundo de uma certa angústia, que é um termo-chave. Esse é um erro, na verdade, do autor. Né? Ele fala que o Kierkegaard tematizou o temor e o desespero que antecipa a angústia. Não, Kierkegaard tematizou a angústia. Ele tem um livro que chama O Conceito de Angústia. Então, de fato, é um equívoco do autor. Inclusive, o Heidegger cita esse livro quando vai falar da angústia também. A gente vai ver depois no Heidegger. Então, essa noção é uma noção central em todos os existencialistas, como eu já tinha mostrado.
Então, veja, para ele já existe uma primeira angústia na infância. Por quê? Porque, bom, claro, né, aí tem uma certa concepção de ser humano. Mas tem a ver com tudo isso, né, que eu coloco aí, mas tem a ver também com o que estava no slide anterior, que é como se, digamos, nós somos, né, um existir, né, que brota no mundo, que para ele, né, tem um elemento espiritual, que é o que vai unificar o que a gente chama de alma e corpo, mas tem aí um elemento, né, que, digamos assim, explica, vamos dizer, o nosso próprio brotar no mundo, que seria uma existência espiritual. Esse espírito, né, ele se abre para possibilidades, que é o que constitui para ele a liberdade, né, que são as possibilidades que eu coloquei aqui. Uma vez que estamos na existência, abrem-se para nós possibilidades. Possibilidades limitadas, né? Quer dizer, não é possibilidades para todos os lados, não. Essas possibilidades são limitadas em função do mundo em que nós vivemos, né? Quem nasce no Brasil do século XXI, em certas circunstâncias, uma determinada classe social, etc., tem determinadas possibilidades. Quem nasce em outras circunstâncias, na Suécia e tal, tem outras possibilidades. As possibilidades variam conforme o contexto, né? Mas todos nós somos constituídos de possibilidades, né? Isso é fundamental para o Kierkegaard. Olha o Heidegger aí. O Heidegger tem muito do Kierkegaard. Então, abrem-se possibilidades para esse espírito. Só que a criança, ela não dispõe dessas possibilidades, porque ela é limitada por aquilo que o adulto coloca como limites, né? Quer dizer, a criança ela é limitada nas suas possibilidades, ela vê que ela tem mais possibilidades, mas ela é limitada. Então, isso se manifesta, segundo Kierkegaard, como uma espécie de angústia própria da infância, que diz respeito a esse, né, a um certo anseio, né, que a criança tem. Ela gostaria de ser como os adultos, mas não pode, né? Só que isso é ainda uma angústia que está ligada à própria inocência da infância. É como ele fala o seguinte, né, ele usa uma imagem bonita, ele fala: o espírito ele está adormecido, né, mas ele já está sonhando com as possibilidades, né? E quando que isso muda? Quando entra em jogo a sexualidade e o pecado, né, que para ele vem junto, conforme a tradição cristã. Mas que a gente poderia interpretar, né, um pouco mais como o elemento do desejo, né, procurando fazer até uma conexão com a psicanálise. Lacan, por exemplo, muito influenciado pelo Kierkegaard. Então, quando, né, começam a, de fato, digamos assim, no correr da vida, aparecer possibilidades, e essas possibilidades manifestam certos, né, despertam certos desejos, né, que, digamos assim, a gente poderia pensar o seguinte: aí tem muitas divergências, então, mas se a gente interpreta a Bíblia simbolicamente, e imagina que o Kierkegaard também está interpretando simbolicamente, o conceito de angústia ele fala o tempo todo de pecado. O pecado talvez seja simplesmente isso, né? O momento em que a criança, né, o adolescente, começa a perceber que ele pode ir além, como Adão percebeu, né? Ele tematiza isso. A criança, o adolescente, enfim, né, em que momento exatamente não está claro, mas corresponde. Ele usa o mito, né, de Adão e Eva para ilustrar essa passagem. Então, quando a gente se dá conta de certas possibilidades, o desejo aparece com uma força que ele não tinha antes. E isso, na tradição cristã, seria o pecado. Bom, e aí? Esse aspecto desejante diante das possibilidades, que são várias, né? E à medida que a gente começa a ter, de fato, a capacidade de decidir, independentemente dos adultos, inclusive desobedecendo, fazendo o que os adultos falam para não fazer, etc., né? Que a partir de um certo momento se torna algo bastante claro, aparece a angústia, porque aparece justamente o conflito. Faço isso que meus pais não deixam ou não faço? Então, isso seria constitutiva do ser humano,
nessa passagem, né, de uma certa fase para outra. E aí, essa, digamos assim, pequena angústia da infância se converte numa grande angústia que caracteriza a vida adulta, do princípio ao fim. Né? Porque aí a gente passa a ter, de fato, que tomar decisões diante desse leque de possibilidades. E nós temos muitas dúvidas, né? Nós temos conflitos. A liberdade diz respeito a essas possibilidades e estabelece conflito, angústia. E essa angústia ela pode se tornar, isso é uma discussão também, né, a respeito do próprio Kierkegaard, né? O autor aí menciona o desespero, se a angústia e o desespero são mais ou menos próximos, né? Mas o desespero faria parte também da angústia, ou seria uma consequência de uma angústia não enfrentada adequadamente. Então, quer dizer, a gente tem angústia, a gente tem que tomar a decisão, mas em geral a gente tem muita dificuldade de tomar essa decisão e a gente acaba indo por caminhos que não são talvez os melhores, e isso cria essas situações que ele chama de desespero. A palavra desespero tem um sentido um pouco difícil de precisar no Kierkegaard. Mas eu procurei ilustrar nesse slide, né, nos seguintes termos, né? Em função desse excesso de desejo, da quantidade de possibilidades, né, da dificuldade de decidir, muitas vezes o que acaba acontecendo? A pessoa vai para o fundo do poço, digamos assim, né, em termos de pecados, desejo mal resolvido, por exemplo, um vício, né? Ou, do outro lado, ela encerra a própria vida, de tão difícil que é lidar com tudo isso. Ou seja, lidar com o viver, porque o viver é constitutivo de possibilidades e decidir entre essas possibilidades. E aí, bom, isso seria constitutivo, né, de todo ser humano. Como cada um lida com isso, varia, né? Cada um vai ter um jeito de lidar, cada um vai ter o seu caminho. E o Kierkegaard não prescreve um caminho. Ele não diz, olha, siga este caminho. O que ele entende, né, por ser si mesmo, que também é para ele ser cristão, né, não tem nada a ver com as prescrições da igreja, por exemplo. Né? Tem a ver com aquilo que eu há pouco descrevi como autenticidade. Cada um tem que encontrar o seu caminho para ser si mesmo. Né? Por que eu coloquei aqui boa síntese? Porque para ele, justamente, trata-se de fazer uma síntese entre alma e corpo, por meio do espírito, que seja boa. Ou seja, estabelecer um equilíbrio aqui, entre os dois. Isso seria a boa síntese, né? Um equilíbrio entre as duas coisas. Eu coloquei lá como interrogação essa ideia de harmonia originária. Será que, porque isso é uma questão também muito discutível, né? Será que a gente pode pressupor antes de nascer, enfim, uma boa síntese originária? Isso é uma questão discutível. Tá? Mas a nossa vida seria voltada a conseguir estabelecer esse equilíbrio, que é uma coisa dificílima, segundo ele. A gente está sempre tentando e tendo dificuldade. Daí a angústia e o desespero. Bom, e aí, vamos dizer, tirando essas possibilidades extremas, né, que eu mencionei aqui, haveria dois modos que são mais frequentes, digamos assim, mais comuns, de lidar com as possibilidades a partir dessa situação conflitiva e da necessidade de tomar decisões. Uma é aquilo que eu estava falando há pouco, estava descrevendo há pouco, como fazer o que os demais fazem. Seguir o que é habitual. Que ele chama de estado estético. Por que estético? Porque é ligado ao prazer. Estético num sentido bem específico. Né? Ele entende que é uma vida dedicada ao prazer. Que ele mesmo viveu durante um certo tempo, como Agostinho, né? Comentávamos há pouco. Quer dizer, ele teve uma fase boêmia, né, de entrega aos prazeres, então ele sabe do que está falando. Isso constituiria para ele, né,
o estágio estético da existência, em que nós inevitavelmente caímos, na verdade, né? Porque num primeiro momento a tendência, digamos assim, né, da criança, do adolescente, né, do pré-adolescente, do adolescente, categorias atuais, né, não tinham na época, é seguir o que o grupo faz, né? Então, num primeiro momento, a nossa tendência é ir para o estágio estético, né? Ele é o nossa primeira movimentação, a princípio. Como no Heidegger pessoal. Tá vendo como é parecido? Ele vai para o estágio estético, onde o foco está posto na própria finitude, né? Nos prazeres finitos, nos prazeres do corpo, etc. Onde há uma vida que ele descreve sempre como superficial, e aí ele está fazendo uma crítica, que é uma crítica na época, né, do século XIX, que muitos autores fazem, inclusive o Marx, numa outra perspectiva, né, a vida típica do pequeno burguês, né, do burguês que tem esse comportamento, que faz o que todos fazem, né, que vai à missa aos domingos, embora não tenha nada de cristão, né, a crítica dele passa por aí. Então, a vida que ele caracteriza como superficial, né, baseada no prazer, e que é feita, isso é importante, de certezas. As certezas que não têm fundamento nenhum. Digamos que são dogmas, né? As pessoas acreditam piamente naquilo que todos acreditam, né? Se dizem que é bom fazer isso, que é bom fazer aquilo, a gente é bom e acabou, né? Se alguém vem questionar, não, é isso mesmo, né? Então, isso caracteriza o estágio estético, né? E é a vida, é o que em geral se encontra nas sociedades humanas, segundo o que é a tendência natural do ser humano é ir para lá, que é o que o Heidegger vai dizer quando fala do impessoal. Essa é a nossa tendência inicial, né? É seguir a manada, né, digamos assim, e ir para essa vida superficial, que se baseia nos prazeres finitos, que parte do princípio de que se sabe tudo, né? Então, né, quem é que vai questionar o que eu estou dizendo, né? Essa é a postura, né? Normal, digamos assim, natural, num primeiro momento, do ser humano. Mas tem uma outra possibilidade. Uma possibilidade que depende também e fundamentalmente de como nós lidamos com a angústia, né? Porque se num primeiro momento, né, partindo de uma angústia que vem da infância, a nossa tendência, até por não saber o que fazer com a liberdade, é acompanhar o grupo, há um segundo momento em que a gente tem a possibilidade, né, de enfrentar essa angústia, de encarar essa angústia. E ao encarar essa angústia, de partir para um caminho diferente daquele, ou seja, em vez de um caminho inautêntico, um caminho autêntico, para usar as palavras-chave do existencialismo que nem estão nesse slide. Mas tem a ver exatamente com isso, né? Quer dizer, essas duas possibilidades são aquilo que vai, inclusive no Heidegger, né, constituir uma contraposição entre autenticidade e inautenticidade. Tanto é que a ideia de ser si mesmo, essa expressão que ele usa, está ligada à ideia de autenticidade, né? De ser autêntico, de ser o que você mesmo é, né? Você é de fato, e assim por diante, né? Então, é uma noção que se firmou de alguma maneira na nossa tradição de pensamento, inclusive a partir disso, tem um autor ainda vivo, né? O filósofo canadense Charles Taylor, que tem um livrinho muito interessante que se chama A Ética da Autenticidade, em que ele discute justamente como esse valor se incorporou à nossa cultura, né? E como um valor importante. Mas, claro, aí ele vai matizar, vai ter uma outra perspectiva, né? Talvez não numa chave tão brusca, né? Assim, tão dramática, né? De contraposição. No Kierkegaard, sim. Sim, mas ao mesmo tempo a gente continua vivendo num mundo com as pessoas e tal, como o pessoal do Heidegger. A gente continua ali, embora a gente dê um direcionamento para a nossa vida pessoal diferente.
Esse direcionamento ele passa por duas coisas. O que ele chama de edificação e o que ele chama de fé. Tá? A edificação está ligada ao conhecimento, está ligada à razão. Então tem um elemento racional no caminho da autenticidade. Tá? Isso é importante porque não se trata, isso todos os autores que são dessa chamada corrente existencialista vão ter essa preocupação. A gente falava sobre isso há pouco quanto ao Heidegger. Né? A preocupação de dizer, olha, eu não estou sendo irracionalista, eu não estou sendo contra a razão. A razão faz parte do processo. Só que não é só a razão. Como a gente acabou de ver no Kant, para o Kant parece que só a razão dá conta de apontar o caminho para a autenticidade. Quer dizer, quanto mais a gente siga o lado racional, mais autêntico nós seremos. No Kierkegaard, não. A razão não é suficiente, mas é necessária, faz parte do processo. Né? E ela é uma das dimensões importantes da filosofia. Tanto é que ele mesmo escreveu vários textos que se chamam discursos edificantes. Né? Esse lado racional do caminho para a autenticidade tem a ver com a ética. É o que ele chama de estádio ético por oposição ao estádio estético. São 3 estádios. O estético, isso o autor menciona, né? O ético e o religioso. O estágio ético tem a ver com a moral que o Kant falou. Inclusive o Kierkegaard tem uma certa inspiração no Kant, ou talvez uma forte inspiração, quando ele fala da moral. Porque ele também vê, mais ou menos nesse quadro, né, princípios que estabelecem razoavelmente para o âmbito da sociedade e da sociabilidade humana o que é o dever e o que é o dever moral e, por tabela, né, o direito, que opera lá. Então as pessoas que vivem no estágio estético, que buscam o prazer, a princípio, né, elas não agir contra as regras, podem até agir contra as regras jurídicas, contra as leis, etc. Mas não necessariamente. Né? A pessoa viver, por exemplo, na balada, etc., não pode viver sem fugir. Não que viver na balada seja necessariamente inautêntico, né? Mas foi um exemplo que me ocorreu. Mas se ela, por exemplo, dirige embriagada, aí ela não está descumprindo uma regra do direito. O direito está ali funcionando. Né? As pessoas obedecem ou não. Tá? Isso que eu coloquei em verde claro aqui, né, seria o estádio ético. A edificação não é só isso. A edificação, que é uma função da filosofia, trata da formação da pessoa no sentido mais amplo, como uma formação calcada na razão. Né? Mas ela envolve também, né, inclui também esse aspecto, né, do lado ético. Né? Então, eu coloquei aí porque o Kierkegaard fala no estádio ético, né, que é uma das funções da filosofia, como eu falei. Né? Então ele próprio escreve, né, o que eu falei agora, os discursos edificantes. Outra função da filosofia é a crítica. Né? Isso tem a ver com aquele meu primeiro slide, né, que eu falava sobre as funções da filosofia. Como crítica, como ciência racional, que aqui eu estou pensando mais na ética, mas certamente faz parte da edificação ampliar os nossos conhecimentos, então adquirir conhecimento em diferentes áreas. Não dá para conhecer tudo, né? Mas quanto mais a gente souber, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhecer, melhor. Então faz parte da edificação também o conhecimento, né? Não só a ética. E a outra dimensão vai ser a da reflexão existencial, né? Que é a dimensão disso tudo que a gente está falando aqui agora. Né? Quer dizer, o que é essa discussão toda? O que o Kierkegaard está fazendo nesse plano mais geral, nesse âmbito mais geral, pensando o ser humano a partir de uma dúvida sobre a infinitude e desse paradoxo? Uma reflexão sobre a existência, uma reflexão existencial. Né? Essa é a dimensão mais importante da filosofia para os existencialistas. A existência finita, ela tematiza o infinito, a infinitude, mas ela não tematizaria o eterno. Isso por considerar que o tempo seria uma instância imanente à existência. Na verdade, quer dizer, essa mesma infinitude ali, o Kierkegaard também chama de eterno. Também a eternidade. Ele fala.
tem uma questão, né? Como é que o eterno se cruza com o finito, né? Isso tem a ver com o momento da fé, né? São instantes em que há esse cruzamento. Então, que faria sentido pensar justamente que, mas de fato, no existir o tempo é digamos, a dimensão fundamental, justamente por essa experiência das coisas que duram e que elas se esgotam, né? Sem dúvida. Isso... Sem dúvida, né? Aqui, tudo é temporal. Só que a própria temporalidade nos remete, como você disse, a essa questão. A questão do que seria atemporal, do que estaria fora do tempo, do que seria não finito, do que seria eterno. Então, uma maneira para se falar com relação a isso, um argumento, né, digamos, é que Deus não existe porque ele é. Porque ele seria assim, ele estaria no tempo, digamos assim, mas não estaria no finito, digamos, né? Isso. Seria aquela velha contraposição de Parmênides e Heráclito, né? Sim. Quer dizer, o eterno é e tudo que é finito está sendo. Existiria, digamos. Existe no sentido de estar sendo. É uma existência essencialmente finita. Então, só é o atemporal. Só que esse atemporal é incognoscível. A gente não pode conhecer. Como bem mostrou o Kant. Então vejam, né? Quer dizer, o Kierkegaard está se valendo desse argumento kantiano. Na ética ele também está se valendo em alguma medida do argumento kantiano, porque ele também vai colocar, mesmo depois quando ele vem com a base religiosa, com o amor ao próximo, que complementa, digamos assim, a ética kantiana, de novo, isso vai estabelecer um conflito. Nós vamos viver em conflito entre fazer o que dever e amor ao próximo indicam e não fazer. Mas quanto à incognoscibilidade do atemporal, sem dúvida, também. Fala. Tá. Então, né, no primeiro momento, a filosofia, ela pensa a função crítica e aí é muito interessante, né? O Kierkegaard ele é muito irônico, sarcástico, né? Os textos dele são muito penetrantes quanto a desconstruir as certezas. Tanto é que uma das grandes inspirações dele, existem duas grandes figuras para o Kierkegaard. Uma delas, obviamente, mencionada pelo autor, é Cristo, e a outra, que salvo engano ele não menciona, é Sócrates. Por que o Sócrates é importante para o Kierkegaard? Porque ele era o cara que desconstruía as certezas. Que chegava para o cidadão comum e falava, mas você tem certeza mesmo disso? Né? Então, esse desfazimento das certezas que dão sustentação a um certo modo de viver no âmbito da finitude, no estágio estético, né? O desfazimento dessas certezas é fundamental, porque é isso que permite enfrentar a angústia de frente. É o que permite, vendo que isso aqui não tem sentido último, vir para cá, se perguntar pelo infinito, encarar o paradoxo, se edificar e cair na fé, porque é o único modo de enfrentar o paradoxo. Então a gente vai agora. Porque o que acontece? Ainda não falei do azul claro aqui. Né? Então a gente tem crítica à vida superficial, que a gente, de certa maneira, isso está presente na filosofia ao longo dos tempos. Eu acabei de mencionar o Sócrates, né, como um ponto importante, e está sempre presente. Tem um lado positivo edificante, que está ligado, agora eu não tenho colocado aqui, né, está ligado à razão e está ligado à ciência também, né, que é o maior conhecimento do mundo, das realidades, da realidade, das possibilidades humanas dentro da realidade, assim por diante. Só que tudo isso, né, a crítica e esse aspecto positivo que a filosofia, os saberes, a ciência nos dão, não mudam uma vírgula sequer no que diz respeito à incognoscibilidade do infinito e ao paradoxo da existência. Não muda uma vírgula sequer. Não adianta a hipótese do Big Bang, a gente já passou por isso.
a gente vai se perguntar, mas e antes? Por que o Big Bang existiu? Né? Ou seja, essa inquietação humana que aponta para o infinito, que se pergunta pela razão de ser da existência finita, ela não se satisfaz no âmbito do conhecimento científico. Então, fica paradoxo. Como o próprio Kant também falava. Né? Só que para o Kant, o que a gente faz? A gente tem ideias e, dada a nossa natureza moral, que para ele é clara e determinável, a gente deve acreditar em Deus, só que ele vai, né? Bom, vai para o Deus cristão, mas como numa chave racional. Então o Kant fala, né? Quando eu mostrei lá as crenças, né, ligadas aos postulados, às ideias e tal, ele fala numa crença ou fé racional. Só que para o Kierkegaard e muitos outros autores criticaram, muitos autores que tematizam a questão religiosa, criticaram o Kant por isso, esse elemento da fé não tem nada de racional. Ele não é racional. Embora a questão que gera a angústia, que nos leva a reconhecer o paradoxo, seja uma questão que a gente elabora racionalmente, porque a gente se coloca essa questão de maneira pensante, a solução para ela não pode ser racional. Ela não é racional. Ela envolve ir além de tudo o que o conhecimento nos mostra. Ela envolve o que o Kierkegaard, na verdade, ele mesmo nunca falou, mas muita gente se refere a isso, né? Qual que seria o salto de fé, ou o ato de fé que o autor menciona, né? Mas ele menciona os saltos entre os estádios, né? Quer dizer, quando você passa de um para o outro, algo que o Kierkegaard chama de salto, porque não é como trocar de roupa, né? É uma mudança profunda. Você passa de um para o outro. Quando você passa do estético para o ético, é uma mudança profunda. E quando você passa para o religioso, há uma mudança ainda mais profunda, né, que seria esse salto fundamental. Que aí é quando você, digamos, admite e vai e se lança para o eterno, para o infinito. Mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem saber o que é. Claro, é Deus, né? Ele é um autor cristão. Mas esse Deus, se ele é incognoscível, né? Quer dizer, claro, a fé nos levaria a admitir os dogmas, etc. Mas, no último capítulo do livro O Conceito de Angústia, que eu trabalhei na disciplina que eu dei no primeiro quadrimestre, me pareceu muito interessante, né? Muito claro, que é o capítulo, talvez, o Jonas Coles falou isso quando ele foi no Happy Hour, lá no programa, né? Falou que é o texto mais dramático do Kierkegaard. Que é onde o Kierkegaard, de fato, coloca a questão assim, do tipo, ou a fé ou a morte. Né? Assim, coisa bem dramática. Ali, parece que, no fundo, esse salto é uma aposta, é um salto no escuro. E você não tem certeza, realmente. Né? Você não tem, se é incognoscível, se não tem conhecimento, é um salto no escuro. É uma aposta. Né? Como tem a célebre aposta de Pascal, que vocês ouviram falar, que é um pouco nessa linha, né? Quer dizer, é melhor apostar que Deus existe, que a gente fala também, né? Melhor apostar na existência de Deus do que na inexistência. Né? Então, tem um elemento interessante aí, né? De jogo, né? Probabilidade, mas então. Da fé. Oi? Bingo da fé. O bingo da fé. É preciso ou se dar esse salto, ou a existência finita não tem sentido. A questão do sentido se prende a isso para o quê? Então, o único modo para ele, né, de dar sentido à existência, que é uma questão central para todos os existencialistas, é pela fé. Isso aqui nos dá conhecimento, nos edifica, etc., mas não dá sentido. O sentido viria através da fé. Né? É ela que traz o sentido.
Agora, uma vez, veja que interessante, né? E claro, né, junto com a pergunta pelo infinito, né, que é incognoscível, a própria, né, ideia que eu tinha colocado aqui, né, o espírito, a espiritualidade, né, é uma dimensão, que seria uma dimensão em que há essa conexão com o eterno. Né? A gente pode colocar uma interrogação também, né? Mas faz parte, ela é necessária para que a fé possa trazer sentido, apostar que a nossa existência não se reduz ao material. Fala. No estágio estético já não tem essa fé, porque quando a gente está passando por essa fase estética, que as coisas chegam pra gente, muitas vezes já chega a questão da fé. Tipo, você acredita e esse já é o sentido da sua vida. Então, mas é um sentido superficial, porque você não meditou o suficiente. Não foi você que realmente encontrou, você só aderiu àquela fé porque a sua família tem aquela fé, porque faz parte da sua cultura. Né? Quer dizer, não foi uma decisão que passou por aqui. Então, tanto é que ele critica todo mundo. Ele era uma pessoa na Dinamarca, lá em Copenhague, extremamente malquista. Assim. Ele brigava com todo mundo, brigava com a igreja, porque ele falava que todos os caras que frequentavam a igreja eram falsa fé. E por quê? Porque não era uma fé que resultava de um processo doloroso interno. Era uma fé para fora. A gente fala que a verdadeira fé só poderia realmente ser alcançada se você parasse para pensar sobre. Sim, com certeza. A verdadeira fé só pode ser atingida por quem passou por esse processo doloroso de questionamento pelo sentido, de angústia. Porque o que é a angústia? A angústia... Não é usar a razão para justificar a sua fé. E ele fala também que uma coisa não pode se misturar com a outra. Não é usar a razão. A razão, ela está simplesmente mostrando o limite do conhecimento. Está mostrando, olha, o conhecimento vai até aqui. A partir daqui, já não tem conhecimento. Acreditar em algo porque me disseram para acreditar não é racional. Então, esse momento é um momento que exige o quê? Uma postura essencialmente pessoal, subjetiva, de lançar-se ou não na fé. Num sentido muito pessoal, que se trata de ser si mesmo. No sentido autêntico. Se você não passou por isso, por Kierkegaard, né, enfim, seguindo a linha de raciocínio dele, você está lá no estágio estético, simplesmente acreditando em algo porque todo mundo acredita. Para eles, a fé verdadeira depende sim desse processo. Só a fé verdadeira para ele, quem viveu e Cristo viveu isso, Paulo viveu isso, Lutero viveu isso, quer dizer, as grandes figuras da história cristã viveram isso. Quem não vive isso não está numa fé verdadeira. Ele defende. Fala. Então, Kierkegaard essencialmente é o cristianismo, essa compreensão da totalidade da realidade. Então, mas ao mesmo tempo, quer dizer, ele se descola tanto da doutrina em si, a leitura que ele faz nos textos, ela parece tão simbólica, que a gente poderia se perguntar até que ponto, né, ele está trazendo o quadro todo, né, da religião cristã para cá, ou se na verdade ele está identificando nessas experiências cristãs específicas, como a de Cristo e de Lutero, por exemplo, um tipo de experiência como essa que qualquer um de nós pode viver. Ou seja, posso estar forçando um pouco a mão aqui, mas Cristo não precisa ser necessariamente o Filho de Deus, como Lutero não é. Né? Mas o que eles viveram é um exemplo do que significa ser si mesmo. São figuras exemplares, que servem justamente como exemplos, como modelos, como arquétipos, né, para o nosso próprio caminho. Né? Porque aqui se trata de um caminho. Né? Porque, vejam, a gente só sai da finitude com a morte. Enquanto a gente está vivo, você tendo encontrado a fé verdadeira, você tendo dado esse salto de fé, isso acontece
vamos dizer, que seria o momento em que o eterno se cruza com o temporal, é um momento, é um instante, um momento em que você como que vislumbra isso, né? E é o que muitos religiosos descrevem, quase uma experiência mística, digamos, né? Só que você, em seguida, volta para o mundo normal. Você vai ter que ir no supermercado comprar comida, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que acordar cedo para esse trabalho. Ou seja, né, a vida normal, ela continua aqui. Você não saiu, né? Quando você encontra, digamos assim, você encontrou Deus, mas você continua tendo de se alimentar, de ir no mercado, de fazer isso, fazer aquilo, né? Daí o conceito de repetição, né? Ele fala, a partir do momento que você descobriu essa, digamos assim, essa brecha para o infinito, você precisa repeti-la. Daí, por exemplo, a ideia de oração. Por quê a oração? É um modo de repetir, assim, né, esse contato com Deus para que ele não se perca. Porque você pode ter esse momento e perdê-lo quando você volta para o mundo. Você pode ter esse encontro com o infinito e voltar para lá. Muito comum, né? Então, para ele, essa é a importância da repetição. Você precisa como que repetir o mesmo movimento várias vezes. E enquanto você for finito, ou seja, enquanto você estiver existindo, estiver sendo aqui no mundo, você vai continuar em conflito. O conflito não desaparece. Tá? Você pode ter vislumbrado essa possibilidade, mas você vai continuar querendo mergulhar lá nos prazeres da finitude. Né? Digamos assim. E talvez até possa, mas no dia seguinte você vem e reza. Né? Fazendo uma brincadeira. Mas um pouco isso. Esse seria o estágio religioso, quer dizer, de quem deu esse salto e passa a repeti-lo para mantê-lo, para conservá-lo. E a partir do momento em que se dá esse salto e se começa a ter esse comportamento que repete, né, há uma ressignificação da vida. Esse é um ponto fundamental. Né? Justamente porque agora tem um sentido. E esse sentido permite ressignificar tudo. Todas as relações, todas as experiências, tudo aquilo que você vive e continua vivendo, relações com as pessoas próximas, com os amigos, com a família, etc, etc, tudo adquire uma nova coloração a partir dessa experiência absolutamente decisiva, né? Que funciona como um divisor de águas na vida da pessoa, segundo ele. Né? Isso aqui é um divisor de águas. Antes e depois. Né? Esse momento, o salto de fé, é um momento único. Depois você tem a repetição. Mas o salto, ele se dá sempre uma única vez. Assim como o salto da angústia infantil por o desejo. Ele também descreve como um salto. Mas um salto que é inevitável, que todos damos. Né? Porque em um determinado momento a criança sai da inocência e passa pro, entre aspas, pecado. Né? E aí começa o sofrimento. Né? Se a gente não desejasse, não teria sofrimento. Né? Quer dizer, há um vínculo entre sofrimento e desejo, por isso que eu insisti ali, coloquei desejo, que vai estar muito presente na psicanálise, por exemplo. Né? O fator que suscita todos os nossos conflitos é o desejo. A gente deseja algo, mas às vezes não pode, conflita com outro desejo, e assim por diante. Quer dizer, os desejos são a fonte dos nossos conflitos. Né? Então, por mais que a modernidade, a nossa época, vincule, né, fale, vamos assumir os nossos desejos, ser felizes e tal, isso é bom mudar. Né? Num certo sentido, a descrição cristã do pecado, colocando entre aspas o pecado, pensando em termos de desejo, pensando com a psicanálise, me parece muito mais verossímil do que a descrição das revistas de autoajuda que circulam por aí. Né? Basta você querer que você consegue, né? Coisa do tipo. Né? Como se fosse tudo uma coisa banal. Bem ao estilo do
estágio estético, né? Então, como diria Guimarães Rosa, viver é perigoso. É um drama. É um drama existencial. Então, o Kierkegaard, ele é, de fato, eu acho que sim, né, o primeiro a colocar as coisas nesses termos, que são muito próprios dos autores existencialistas. Né? Descrever a nossa existência como um drama, um conflito. Né? E nós temos que tomar decisões. Né? E só tem como sair da inautenticidade por um gesto, um momento de ruptura que é dramático. O livro do Sartre, A Náusea, não sei se alguém já leu, já ouviu falar, descreve uma situação desse tipo, né? Que quando o indivíduo, vendo uma raio da árvore, ele tem ali um momento, né, em que tudo que ele fez antes perde sentido e dali para frente é outra coisa. Então, tem esse sentido, né, de dividir a vida em dois. Essa é uma temática muito própria do existencialismo. Então, eu acho, de fato, né, o autor coloca isso tudo, que o Kierkegaard se a gente tivesse que eleger o pai do existencialismo, eu acho que o Kierkegaard é sim o pai do existencialismo. A influência dele na temática dos autores que vêm depois, do Heidegger, do Sartre, todos esses autores que ele vai trabalhar, é muito grande. Né? Por conta disso, dessa visão da vida humana. E a gente vai ver isso justamente operando no Heidegger nas próximas aulas.